Bom dia, graça e paz. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos iniciando na manhã deste domingo, o primeiro dia da semana, a nossa Escola Bíblica Dominical online, que acontece no canal exclusivo da nossa igreja no YouTube. A EBD Online é uma produção do Ministério de Educação Cristã da Primeira Igreja Batista de Macaé. Neste momento também, domingo, 9 horas da manhã, estamos iniciando a nossa Escola Bíblica Dominical presencial. Várias classes com alunos e professores no 4º andar, no 5º andar e também no 6º andar do nosso prédio. Aulas da Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus para crianças, juniores, adolescentes, jovens e adultos. Queremos convidar você para participar conosco e assim estarmos juntos estudando a Bíblia, conhecendo, testemunhando, compartilhando da Palavra do Senhor, a revelação de Deus para nós. Depois do excelente Seminário Bíblico de Verão 2024, que aconteceu nos domingos pela manhã aqui no templo da nossa igreja, durante todo o mês de janeiro, nós estamos agora retomando e dando sequência à série de estudos da revista Personagens ao Redor da Igreja. Personagens que se destacaram, suas vidas estão registradas nas páginas do Novo Testamento e fizeram toda a diferença para a concretização da extraordinária história da Igreja de Jesus, o Senhor. Personagens ao redor da igreja, com aqueles personagens que se destacaram, com aqueles personagens que, mesmo de uma forma sutil, fizeram a diferença e colaboraram, usados poderosamente pelo Espírito Santo de Deus, para que hoje a igreja esteja em todo o mundo celebrando cerca de 2000 anos de história. Hoje, a lição de número 8, nós estaremos falando sobre Estevão, o primeiro mártir cristão. Estevão, o primeiro homem que deu a sua vida em favor da pregação e do testemunho do Evangelho. A história de Estevão está registrada em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, 5 até capítulo 8, versículo 1. O versículo-chave está exatamente em Atos, capítulo 7, versículo 55. Aqui na Bíblia está escrito assim: Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. Nós vamos orar e depois estaremos trazendo um resumo, uma síntese do estudo da Escola Bíblica Dominical deste domingo. O primeiro dia da semana, o dia que o povo de Deus se reúne para celebrar Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador eterno. Oremos. Pai, estamos aqui reunidos em Tua presença. Queremos agradecer, ó Deus, pela alegria, o privilégio, a liberdade de estudarmos juntos a Tua santa palavra. E agora nós clamamos, ó Deus, pelo mover do Teu Santo Espírito, pela unção, a Tua presença nos conduzindo, de tal maneira que o estudo bíblico deste dia seja muito especial, seja abençoador, contribua para o nosso fortalecimento espiritual. Obrigado, ó Deus, por tudo, continue nos abençoando. Assim oramos em nome de Jesus, o Teu Filho. Amém. Estevão, o primeiro mártir cristão. Quando nós concluirmos o estudo da lição da EBD hoje, nós temos um objetivo. E o objetivo é este, que você seja desafiado a seguir o exemplo deste grande homem de Deus, que foi o primeiro mártir da igreja cristã, tendo assim como ele uma vida cheia de graça e de poder, sempre pronto a compartilhar do Evangelho, a mensagem da salvação, compartilhar da sua fé, como está aqui descrito nas Escrituras Sagradas. Inclusive, como, no caso de Estevão, custe o que custar. E também que você esteja pronto a perdoar aqueles que são hostis, perseguindo, debochando,
maltratando o povo de Deus, o Evangelho, a igreja, a palavra do Senhor. Em Atos dos Apóstolos 1, versículo 8, o Senhor Jesus deixou uma promessa maravilhosa. Ele disse: vocês receberão poder, vocês receberão o dom do Espírito Santo de Deus, vocês receberão o próprio Espírito Santo de Deus, quando ele vier sobre vocês. E ele lhes dará essa capacitação para que vocês sejam minhas testemunhas fiéis. Esta é a promessa. Vocês receberão o poder dado pelo Espírito Santo de Deus para que vocês sejam minhas testemunhas, aqui, ali, acolá, até os confins da terra. Esta promessa feita por Jesus, através do Espírito Santo de Deus, capacitando o seu povo, é algo que aconteceu de uma maneira muito visível e maravilhosa na vida deste homem, o personagem que nós estamos estudando na lição de hoje, que é Estevão. Mas o que significa ser uma testemunha? Bom, quando nós estudamos a palavra testemunha, nós descobrimos algo muito interessante. Descobrimos que a palavra testemunha significa também martírio. Ou seja, uma testemunha está disposta a pagar um alto preço, está disposta a martirizar-se, está disposta a sofrer e, como no caso de Estevão, até mesmo morrer para defender a verdade, para proclamar a verdade, para fazer com que a verdade seja vitoriosa. A palavra testemunha também, ela está associada aos primeiros discípulos de Jesus, aos apóstolos também, porque eles foram testemunhas oculares do Evangelho de Jesus. Eles caminharam com Jesus, viram Jesus fazendo os milagres, ouviram as mensagens que Jesus trouxe, enfim, eles estavam lado a lado com Jesus quando o Messias estava cumprindo aquilo que foi estabelecido a seu respeito pelos profetas do Antigo Testamento. Portanto, aqueles homens e mulheres, os primeiros discípulos de Jesus e os apóstolos que estiveram dia e noite com Jesus, foram testemunhas. E então nós encontramos aqui em Estevão, em primeiro lugar, uma testemunha fiel, um servo fiel, um homem de Deus fiel. Este era Estevão, um dos 7 diáconos que foram escolhidos pelos apóstolos e também pela igreja para servir às viúvas, aos órfãos, aos pobres, aos carentes, aos necessitados da igreja em Jerusalém. E os critérios utilizados para a escolha dos diáconos são critérios que já trazem em si uma mensagem esclarecedora sobre o perfil, a característica de Estevão. A Bíblia diz que eles deviam ser homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo de Deus e de sabedoria. Também que deviam ser cheios da graça, do poder, no caso de Estevão, fazendo prodígios e grandes sinais entre o povo. Estevão pregava o evangelho corajosamente e servia aos irmãos e irmãs em Cristo daquela igreja em Jerusalém como um servo, porque a palavra diácono, diaconia, também nos originais, remete a essa ideia de alguém que está a serviço, alguém que está servindo, alguém que está trabalhando. O primeiro mártir da igreja, conforme comprovamos em sua defesa, conhecia profundamente a Bíblia Sagrada e, orientado pelo Espírito Santo, ele falou com muita sabedoria, usando argumentos inteligentes, exemplos adequados da história do povo de Deus no Antigo Testamento e Israel. O seu discurso, o discurso de Estevão perante o Sinédrio, é um exemplo muito importante para nós hoje, que somos as testemunhas de Cristo nesse tempo, pois o Espírito Santo de Deus nos orienta sobre como responder usando o que nós já conhecemos da Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Por isso, precisamos conhecer a Bíblia. Este é um elemento essencial se você deseja ser uma testemunha fiel, um servo fiel, que
vai apresentar as verdades de Deus com autoridade e poder para todo aquele que precisa receber de você esse testemunho. Em segundo lugar, Estevão foi um discípulo. Um discípulo porque ele estava seguindo a Cristo, ele estava seguindo a Jesus. Jesus era o mestre e ele discípulo. Ele aprendeu ouvindo os ensinamentos de Jesus, ele aprendeu observando tudo o que Jesus estava fazendo. Falsas testemunhas acusaram Estevão de blasfêmia, assim como Jesus também foi acusado de cometer blasfêmia. Mas o que é blasfêmia? Ora, blasfêmia é quando uma pessoa fala uma mentira em relação a Deus. É praquejar e insultar a Deus com palavras, com gestos, com atitudes. Hoje nós observamos, por exemplo, o mundo, de modo geral, blasfemando o tempo todo contra o Evangelho, contra a igreja, contra Deus, contra Jesus. No cinema, na televisão, na internet, por todos os lados, as pessoas estão o tempo todo desrespeitando Deus, blasfemando contra Deus. Aquilo que está escrito pelo salmista. São escarnecedores, são zombadores, ímpios, pecadores, que estão sendo usados por Satanás contra o reino de Deus. É importante, então, nós entendermos que Estevão era um discípulo de Jesus, porque há muitas semelhanças entre as acusações feitas contra Jesus e depois as acusações que foram feitas contra Estevão. Esta é uma delas. Ele estaria falando blasfêmias contra Deus, contra a palavra de Deus e contra a tradição judaica. Semelhantemente a Jesus, ele foi acusado de estar falando blasfêmias. Os líderes do Sinédrio usaram a lei de Moisés contra Jesus e assim condenaram Jesus e depois também condenaram Estevão à morte. E o justo e eterno juiz fazia o rosto de Estevão brilhar, diz a Bíblia, como se o rosto dele fosse de um anjo. Estevão também, assim como no caso de Jesus, foi acusado de falar contra o templo que era sagrado, que era um símbolo extremamente espiritual e muito importante na religião judaica naquele tempo. Estevão foi acusado de ter falado palavras profanas contra o templo, contra a lei de Moisés e contra Deus. Jesus também passou por esta experiência. Ele foi acusado de estar falando contra a lei de Moisés, contra Deus e contra o templo também. Principalmente quando Jesus disse que destruiria o templo e reconstruiria o templo em 3 dias. Jesus estava falando de maneira espiritual, Jesus estava falando acerca do seu corpo, ele seria levado para a cruz, ele morreria, mas ao 3º dia ele ressuscitaria. E as pessoas entendiam que Jesus estava dizendo que ele tinha poder para destruir o templo físico e reerguê-lo em 3 dias. Sendo Deus, claro, sabemos, Jesus tinha poder para isso, mas não era o que Jesus tinha em mente naquele momento. E o que aprendemos e podemos aplicar na nossa vida hoje a esse respeito? Jesus sofreu perseguição e falso testemunho por causa da verdade. O Senhor advertiu que seus discípulos passariam pela mesma situação. Estevão passou por esta situação, foi acusado de blasfêmia, acusado de falar contra o templo, embora ele estivesse sendo fiel testemunha da palavra de Deus. Será que nós também estamos prontos para esta experiência? Se hoje você sofresse alguma injustiça por causa do Evangelho, como é que você reagiria a este respeito? Em terceiro lugar, o discurso teológico de Estevão. Estevão fez um discurso teológico profundo, maravilhoso, que está registrado aqui na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus, no livro de Atos. Conforme o pastor John Stott
escreveu em A Mensagem de Atos, a defesa de Estevão estava anunciando Jesus como aquele em quem tudo que o Antigo Testamento predizia e prenunciava foi cumprido, inclusive o templo e a lei. Acusaram-no de falar contra Moisés, a lei e o lugar santo, isto é, o templo, e de repetir os mesmos ensinamentos que o Messias, o Senhor Jesus, havia compartilhado com os seus seguidores, com os seus discípulos e os apóstolos. Nesse discurso teológico, Estevão estava fazendo uma defesa brilhante do seu testemunho, o que comprova o seu compromisso com a Bíblia Sagrada, com o conhecimento do Antigo Testamento e agora também com o Evangelho do Senhor Jesus. Também precisamos hoje, aqui e agora, deste mesmo comprometimento de Estevão. E esta é uma pergunta importante que precisamos fazer agora. Será que hoje temos tal compromisso com Deus e com os ensinamentos do Senhor Jesus também? Será que estamos devidamente habilitados para defendermos a nossa fé? Estevão demonstrou que conhecia a Deus, a onipresença, a onipotência, a onisciência de Deus. Ele também demonstrou que conhecia as profecias feitas acerca do Messias, Jesus, o Cristo de Deus. E ao encerrar o seu discurso, ele ainda citou o livro do profeta Isaías no capítulo 63. Ele sabia que o judeu se orgulhava da circuncisão física, mas ele está falando que a circuncisão do coração é ainda muito mais importante. E concluiu com chave de ouro, dizendo que eles mataram Cristo, o Messias, o ungido de Deus, o justo. Portanto, eles é que estavam blasfemando, eles é que estavam pecando, eles é que deviam ser alvo do juízo. E, em quarto e último lugar, vamos falar aqui um pouquinho sobre o martírio de Estevão. Estevão é um personagem que está em destaque no Novo Testamento, exatamente porque ele foi o primeiro a dar a sua vida. Ele foi martirizado por ser testemunha fiel do Evangelho. Claro, nós não estamos aqui comparando Estevão com Jesus, que deu a sua vida para a nossa salvação eterna. Nós estamos falando que depois de Cristo, Estevão foi o primeiro a ser martirizado, a dar a sua vida, a ser morto, porque estava proclamando o Evangelho. As pessoas orgulhosas não aceitam repreensões e nem se arrependem dos seus pecados. Por isso, o orgulho é o pecado mais condenado em toda a Bíblia. E a liderança religiosa que perseguiu Jesus, a liderança religiosa que perseguiu Estevão, tinha esta marca registrada, o orgulho. Eles não conseguiam ouvir a repreensão, reconhecer o erro, não conseguiam pedir perdão, eles não conseguiam se arrepender. A fúria irracional dos falsos religiosos apedrejou Estevão até Estevão morrer. Mas este, à semelhança de Jesus, entregou o seu espírito e pediu que Deus perdoasse aqueles que estavam tirando a sua vida. O mártir adormeceu. No Novo Testamento, dormir significa dormir em Cristo. E nós sabemos que ele estava também, naquele momento, sendo apedrejado, diante de uma pessoa importante, um homem chamado Saulo. Eu, particularmente, creio que ali Saulo já estava, através do testemunho de Estevão, abrindo o seu coração para o encontro pessoal que ele teria em breve com o próprio Senhor Jesus. Podemos concluir o nosso estudo bíblico de hoje como escreveu o pastor e comentarista do Novo Testamento, Dr. Houston. O discurso de Estevão marcou o momento em que a igreja não podia mais ser um evangelho exclusivamente para os judeus, mas universal. Ou seja, segundo este teólogo, o discurso de Estevão é um marco. Até ali,
o evangelho era somente as boas novas, o Messias, a salvação para os judeus. A partir deste momento, a mensagem passa a ser universal. Como João escreveu no capítulo 3, que Deus amou o mundo todo, o mundo inteiro, que enviou o seu Filho unigênito para dar a sua vida pela nossa salvação. Lucas, o evangelista, narrou a dispersão dos cristãos fugindo de Jerusalém após grande perseguição. Jesus advertiu que os seus seguidores devem estar dispostos a tomar a sua cruz, prontos, inclusive, se necessário for, a morrer por ele, Jesus, e pelo Evangelho. Estevão, como primeiro mártir, deu o exemplo. Saulo estava perseguindo a igreja em Jerusalém, mas depois ele se entregou a Cristo no caminho de Damasco e tornou-se um dos maiores missionários da história da igreja. É indiscutível como o testemunho fiel de um único homem foi usado por Deus para pregar o evangelho com tanta autoridade e poder. O reino de Deus crescia, tornando-se universal e não mais apenas uma mensagem de Deus para o povo judeu. Estevão, o primeiro mártir, um homem cujo testemunho fiel fez a diferença na história da igreja. Que você aprenda com Estevão e coloque em prática, também estando disposto a ser uma testemunha fiel de Cristo e do Evangelho, haja o que houver. Muito obrigado pela sua participação conosco, pela sua presença online. Que Deus continue abençoando grandemente a sua vida e a sua família. No próximo domingo estaremos aqui novamente estudando um pouco mais sobre a vida destes personagens importantes ao redor da história da Igreja de Jesus.